No item 192, a classificação segundo o desenvolvimento da faculdade. O Kardec coloca que existem médiuns novatos, aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência ou desenvolvimento. Tá? Ele usa a palavra experiência, porque a experiência ela é mais do que o desenvolvimento. Desenvolvimento é o exercício, mas a experiência é aquele convívio com a reunião, amadurecimento, ele vai se familiarizando com as vibrações, isso é a experiência que o tempo dá. Médiuns improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes. Monossílabos, traços, letras sem conexão. Nós vamos ter um capítulo da formação dos médiuns em que a gente vai voltar no termo desenvolvimento da mediunidade, que muitas pessoas dizem que não existe desenvolvimento, existe educação da mediunidade. Na verdade, existem os dois. Desenvolvimento é algo mecânico, é o exercício. Desenvolvimento da mediunidade. Educação é do médium. Então, o médium se educa. Porque a faculdade era precisa de exercício para desenvolver. O próprio Chico, Divaldo, médiuns muito experientes, todos dizem que no início tinha uma fluência e com o tempo foram ficando plenamente desenvolvidos. Por isso que Kardec vai dizer aqui que existem os médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas e que transmitem as comunicações com facilidade e clareza, sem hesitação. Concebe-se que esse resultado só é obtido pelo hábito, não é? Porquanto os médiuns novatos, nos médiuns novatos, as comunicações são lentas e mais difíceis por causa da habitualidade. Então, quanto mais se exercita ao longo dos anos, você vai ficando mais habituado à psicografia ou à psicofonia, tá? Porque aqui tudo que a gente fala se refere às duas faculdades. Psicografia e psicografia. Quando Kardec diz, então, médiuns feitos ou formados, a gente concebe a ideia de que o médium chega a um ponto em que ele está completamente desenvolvido. Esse pensamento, inclusive, Kardec aborda em outros pontos de O Livro dos Médiuns. Chega um ponto em que o médium está pleno. Quanto tempo isso vai levar? É individual. Mas chega um ponto em que o médium atinge, digamos assim, o ápice da sua faculdade mediúnica, pelo tempo, não é? Um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, isso não dá para dizer. Mas chega um momento em que o médium atinge o ápice, por isso ele diz que existem médiuns feitos, sim, ou formados. Médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora sejam recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento, ou seja, o médium escreve ou fala pouco, lacônico. Médiuns explícitos, as comunicações que recebe têm pouca amplitude. As comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Médium explícito. Ele não oferece nenhum obstáculo aos espíritos e a ideia sai mais ou menos completa. Há uma observação dos espíritos aqui. Esta aptidão resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos entre o comunicante e o médium, ou seja, tem que haver uma identidade muito grande, uma afinidade que estabelece uma sintonia. Essa afinidade fluídica, ela se constrói, às vezes, em várias reencarnações, ou com o tempo nessa encarnação. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. Então, médiuns explícitos são aqueles que conseguem receber livros, não é, romances, ou então mensagens complexas. Médiuns experimentados são aqueles que têm facilidade de execução. É uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo. Enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam.
para lhes apreciar a qualidade boa ou má, pelos mais minuciosos ou delicados sinais que ajudam a distinguir o que é falso, proveniente de espíritos zombeteiros ou de espíritos elevados. Espíritos zombeteiros que se acobertam com aparências de verdade. Kardec faz aqui uma importante diferenciação. Às vezes o indivíduo pode adquirir, pelo exercício, uma faculdade plena, ou seja, ele se torna fluente, ele se desenvolve muito rápido, mas não tem experiência. Então, Kardec coloca aqui que tem que haver uma conjugação de facilidade na comunicação, que se dá pelo exercício de corporação, ou psicofonia, ou psicografia, ou, não é? Que aí é o hábito, é o tempo que dá, mas, ao mesmo tempo, o indivíduo precisa adquirir experiência. Só que a técnica da psicografia ou psicofonia se consegue pelo transe, ao longo de um tempo, que Kardec diz que pode ser breve. Mas o indivíduo não adquire experiência só frequentando reunião mediúnica. A frequência reunião mediúnica dá a ele uma percepção da dinâmica da reunião. Mas a experiência ela precisa ser conjugada com estudo, com pesquisa. Ele coloca aqui, estudo sério das dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo, sobretudo para reconhecer os espíritos que estão se comunicando. Então, tem muitas pessoas que são desenvolvidas, mas não têm experiência. E isso é um grande obstáculo para eles, porque podem ser enganados com facilidade. Como também não basta eu frequentar 10 anos uma sessão mediúnica, sem faltar nenhuma vez, e nunca estudar um livro. Porque aí a experiência prática minha será empírica, não será científica, que é o que Kardec preconiza. Então, não basta também eu frequentar anos sucessivos, e até ser uma pessoa pontual, dedicada, comprometida, mas sem estudo. Aí há uma distorção, porque a pessoa pode ficar esses anos todos enganada por espíritos embusteiros. Então, a pessoa, às vezes, recebe coisas ridículas e acha que é maravilhoso. Ou frequenta a reunião mediúnica e acha que cumpriu o seu papel de médium na Terra. Não é assim, é preciso estudar. Importante essa colocação de Kardec aqui sobre médiuns experimentados. Mas ele continua. Ele diz o seguinte: facilmente se compreende a importância desta qualidade. Ele está falando aqui da experiência, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. O mal, diz Kardec, é que muitos médiuns confundem experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade. Repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam, que os dominam, vangloriando-lhes, né, ou lisonjeando-lhes o orgulho. Essa é a importante informação que a gente tem, diferença entre frequentar a reunião mediúnica e ter experiência com reunião mediúnica. Às vezes a gente frequenta, mas não estudou, então não tem experiência.